Glória a Deus. Mais uma vez eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, aproveitando os irmãos em pé. Mateus capítulo 24, versículo 37, 38. E 39. Mateus capítulo 24, versículo 37, 38, 39. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anterior ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também a vinda do Filho, assim também será a vinda do Filho do Homem. Amém? Os irmãos podem se assentar. Meus queridos, esta palavra que Jesus relatou aqui no Evangelho, no seu Evangelho, através de Mateus, nos fala sobre o sermão profético. Continua, exortação à vigilância, de estarmos vigilantes, de estarmos, como se diz, como o atalaia que ficava na torre de vigília, olhando as entradas da cidade, para ver se não vinha nenhum inimigo para atacar a cidade. E Jesus nos mostra esta vigilância para a nossa vida. Como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. E o que acontecia nos dias antediluvianos? O que se passava nos dias antediluvianos? Quando você vai estudar Gênesis, capítulo 4, a seguir, você vai deparar que depois do pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, assim que Adão e Eva teve o primeiro casal de filhos, ou seja, os filhos, Abel e Caim, a Bíblia nos diz que, com o passar dos tempos, surgiu o primeiro homicídio, ou seja, um irmão matando o seu próprio irmão. Na sequência, você vai ver no capítulo 4, a Bíblia relatando também sobre Lameque, que vivia uma luxúria, que vivia um casamento com duas mulheres. E você vai ver que esse mesmo Lameque também matou, também fez alguma coisa. Isso tudo antes do dilúvio. Então a geração antediluviana era uma geração perversa também. Só que no meio desta geração perversa antediluviana existia uma geração benigna. Uma geração que temia a Deus. E a Bíblia vai falar de aquele que andou com Deus, Enoque. Enoque viveu nesta geração antediluviana. Enoque viveu, às vezes alguém fala que Enoque andou, pensa que Enoque andou com Deus, e era fácil andar lá, que não era igual aos dias de hoje. Era igual aos dias de hoje. Era homicídio, prostituição, era casamento, descasamento, casando, descasando. E tudo isso acontecia nos dias antediluviano. Tudo isso passava naquele período. E Enoque viveu no meio daquela geração. Enoque deu testemunho. Enoque deu testemunho de fiel a Deus. Por quê? Irmãos, você viver no meio de uma geração corrompida. Quando você vai ler Gênesis capítulo 6, e o versículo de número
Quando você vai ler 6 e 5 de Gênesis, olha para você ver a geração. Ó, Gênesis 6 e 5. E viu o Senhor que a maldade do homem, o quê? Multiplicou. A maldade do homem multiplicou sobre a terra. E toda o quê? Toda imaginação e pensamento do seu coração era o quê? Má, continuamente. A mentalidade, a imaginação daquele povo antediluviano era mal. Pensava mal continuamente. Aí você traz para os dias atuais. Essa geração de hoje está muito distante daquela? Não. A geração de hoje também, a imaginação deles é má, os pensamentos são más, continuamente. Continuamente os pensamentos são maus. Para você ver quantas pessoas, irmãos, lógico que Deus permite, mas você sabe que esse mal que tem surgido, tudo é produção do homem, em busca de poder, em busca de dominar o mundo, em busca de dominar os poderes existentes na terra. E a única maneira que eles acham é de fragilizar o povo, de fragilizar a sociedade, porque você sabe que o poder que os homens têm emana de quem? De Deus. Mas emana de quem? Do povo. Do povo. Do povo. Então, a imaginação é má. Desde a sua meninice, você vai ver lá no capítulo 8 de Gênesis, depois do acontecimento do dilúvio, Deus vai falar assim, ó: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque a sua imaginação é má desde a sua infância. Desde criança, você pode ver, as crianças hoje têm tendência mais para o mal do que para o bem. Você coloca um desenho maligno para eles, aquilo faz mais a cabeça deles do que você colocar um hino, um louvor, 3 palavrinhas para cantar. Depois você põe, eles não querem. Eles querem o mal. Eles querem aquilo que provoca maldade, aquilo que provoca, tanta coisa. E o diabo sabe e está investindo nesta área nestes últimos dias. Porque as crianças, meus queridos, muita gente fala que eles são o rebanho de Cristo de amanhã. Eu já não concordo. Eles são o rebanho de Cristo hoje também. Eles também, a Bíblia diz, Jesus falou assim, Jesus não falou assim: deixai vir a mim os adultos, deixai vir a mim os jovens, deixai vir a mim os adolescentes. Ele falou o quê? Deixai vir a mim as criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus. Então o inimigo está investindo pesado, em todas as épocas. Nessa época aqui, o Senhor já dava testemunho. A imaginação do coração do homem é má desde a sua infância, desde pequeno. Então Deus viu que aquela geração estava corrompida, estava mal, estava pecaminosa. Mas antes de Deus trazer o dilúvio na terra, Deus conversou com quem? Irmãos, Deus falou com Enoque. A Bíblia não relata aqui, mas se você ler os textos que fala de Enoque com Deus, Deus falou com Enoque. Deus mostrou para Enoque. Para você ver, Enoque é filho, sabe de quem? Matusalém. Foi o homem mais velho que a Bíblia relata, 969 anos. E para você ver que Enoque, que Matusalém, morreu poucos dias antes do dilúvio. Antes do dilúvio. E o seu filho foi tirado da terra. Enoque foi tirado antes do dilúvio. O dilúvio não atingiu Enoque.
E a Bíblia nos mostra que havia aquela descendência maligna, aquele povo maligno. Deus diz: chegou a hora. Irmãos, nós estamos achando difícil na terra, não dá? Nós estamos achando que está difícil viver na terra. Nós estamos achando difícil o que nós estamos atravessando, mas difícil vai ficar mesmo é depois que a igreja for tirada. Enoque foi tirado. Enoque é o símbolo do arrebatamento da igreja, sendo tirado de uma geração perversa, de uma geração má, de uma geração maligna. Deus vai lá: você andou comigo? Tirou Enoque da terra. Enoque foi. Aí Deus olha para a terra e fala: eu vou ter que destruir toda a terra. Eu me arrependo de ter feito o homem. Aí Deus, olhando na terra, ele viu um homem. Falou: olha, mas eu tirei Enoque, mas ainda tem um que pode pregar e avisar o povo que eu vou mandar um dilúvio na terra. Deus apareceu a Noé. Irmãos, esse apareceu a Noé, não é que Noé viu Deus, assim igual vocês estão me vendo, não. Noé ouviu a voz de Deus. Você não vai ver Deus, mas você vai ouvir a voz de Deus. Tem gente esperando ver Deus. O dia que você vê Deus, puff, você morre. Enoque ouviu, ou seja, Noé ouviu a voz de Deus. Deus diz: Noé, eu tenho visto que você tem sido um homem íntegro, sincero, e tem andado na minha vontade. Eu vou te dar a planta de uma arca. Você vai construir uma arca, e você vai fazer ela em 3 compartimentos: primeiro, segundo e terceiro. Você tem o tempo para fazer essa arca. Deus deu 120 anos para Noé fazer. Ele fez com quanto? Com 100. Noé foi chamado. Aí, olha para você ver, meus queridos. Presta atenção. Deus falou para Noé, não foi? Aí Noé, ele tinha o quê? Uma esposa, 3 filhos, 3 noras. Agora ele ia passar o projeto para a família. Olha, o projeto que Deus me falou. Olha, gente, a terra está um caos. Noé provavelmente chamou a família dele, reuniu a esposa, os filhos, as noras, e diz: olha, a terra está um caos. Deus falou comigo que vai destruir toda a terra. Deus vai destruir toda a carne vivente, todo ser vivente, Deus vai destruir. Só que antes dele destruir, ele pediu para nós fazermos uma arca. E nós temos 120 anos para fazer essa arca. Nós vamos fazer uma arca. E ele falou que depois que fizermos a arca, nós vamos pôr alimento para os animais. E vamos levar animais para dentro da arca, um casal de cada espécie. Vamos levar para dentro da arca. Vamos deixar lá na arca. Vocês estão dispostos? Agora veja bem para você ver. No meio das, irmãos, os filhos, não, pai, estamos juntos. A esposa, meu esposo, eu sou osso dos teus ossos. As noras, oh meu sogro, que é isso? O Senhor deu essas bênçãos, essas 3 bênçãos para nós aí, o Senhor, cão, Jafé, e agora nós vamos te ajudar. E todo mundo. Só que eles não tinham uma carpintaria. Só que eles não tinham uma serra. Eles não tinham maquinário nenhum que nós temos hoje para fazer essa arca. Tudo manual. Tudo manual, meus queridos. Construir aquela arca de 3 andares. Para você ver, cada andar, de um andar no outro, é 3 metros. Essa arca tinha aproximadamente de 10 a 12 metros de altura. E agora, olha, nós vamos fazer a arca e depois nós vamos passar para dentro. E Deus vai mandar água na terra. Noé começou a construir a arca, meus queridos, igual nós estamos construindo a arca hoje. Igual nós estamos tentando trazer a nossa família para dentro da arca.
Igual nós estamos tentando trazer filhos, trazer parente, trazer amigos para dentro da arca. Noé começou a arca. E passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos construindo uma arca. A idade que eu tenho, e mais um ano para frente. Pensa bem, 50 anos trabalhando, e tinha mais 50 pela frente para fazer a arca. Irmão, isso aqui nos mostra que a nossa salvação, ela depende da nossa perseverança. Depende da nossa perseverança. Não adianta começar bem, não adianta ter aquela empolgação total, mas não chegar até o fim. Pensa bem, se lá no meio os filhos de Noé, pai, nós estamos cansando, isso aí não é coisa de doido, não, pai. O senhor não, eu estou achando que o senhor está velho, o senhor está com mais de 500 anos, 600 anos, o senhor já está passando das beiradas, pai. Não. E o povo lá fora, pastor? E a geração antediluviana? O que os irmãos acham que eles falavam de Noé? Olha lá, ficou doido, depois de 600 anos, de 500 anos, ficou doido da cabeça, e ainda passou para a esposa, e agora atingiu os filhos e a nora. E as noras também. Porque estava todo mundo trabalhando. E cada dia que passava, armava chuva? Tinha sinal de chuva? Não. E o povo, comendo, bebendo. Vamos aproveitar a vida, gente. Churrascada, bebida e tudo mais. E vamos que vamos, gente. Não, vai acompanhar a ideia desse velho maluco aí, não. Aqui, que é isso? Nem chover não chove. Vamos que vamos. É igual hoje. Vamos para o culto conosco? Não, eu tenho um churrasco hoje. Vamos para o culto? Não, eu tenho outras coisas para fazer. Eu estou cansado. A hora que Jesus voltar, a hora que a porta da graça fechar, a hora que a porta fechar, meu filho, aí não tem aquele negócio de dar um jeitinho brasileiro, não. Fechou, acabou. Não tem jeitinho brasileiro, dá um jeitinho aí. Não, aqui no Brasil dá jeitinho para tudo, mas para o céu não tem jeitinho para ir. E Noé está lá, martelada, prego e tudo. 100 anos, acabou a arca. Você pensa bem, um barco de aproximadamente 150 metros de comprimento, 3 andares, uma largura imensa. Não tem água para tocar isso aí não, por enquanto. Mas vai chegar. Por enquanto, mas vai chegar. É igual hoje. Esse povo fica lutando aí, para ficar com a igreja aberta, para ficar com a igreja, que isso é coisa de doido, é hora de ficar lá em casa, de ficar bem tranquilo, ficar fugindo do carona. Quem está fugindo do corona está pegando carona. Aí o que acontece? Noé, na arca, Deus fala, Noé, tem mais 20 anos para você pregar ainda. Prega mais 20 anos que eu vou mandar um dilúvio. Arrependei-vos, gente. Deus vai mandar um dilúvio na terra. Irmão, agora o povo não tinha ajudado a fazer a arca. Nem depois de pronto o povo não quis entrar. Você acredita que Noé, você acha que Noé ia falar assim, pois é, cambada, vocês não quis ajudar a fazer a arca, agora vocês não vão entrar também não. Não, Noé não fez isso não. Deus deu oportunidade para o povo arrepender e entrar para a arca. Mesmo sem eles participar da construção, entra para dentro. Não, morrer de calor aí dentro. Que isso aí dentro, aí está frio, vai morrer de calor. Que esse mundo de animal. Irmão, você imagina, você numa igreja, cheio de cavalo, porco, um bando de animal, a igreja que fede. A igreja de Noé fedia. Ou não? Era animal, aquele tempo tudo. As fezes dos animais, tudo lá dentro.
E você pensa que a mulher do Noé, Noé, a bagunça você arrumou para nós, Noé, eu não venho arrumar essa casa, Noé. Não, estava lá, ó. Mulher, vamos ficar tranquilo que Deus tem uma promessa para nós. 120 anos passou. Deus falou, Noé, entra para dentro. Noé entrou, chamou um casal de cada. Irmão, você pensa que Noé espancou os animais? Entra, bicho. Não. Quer escapar? Entra para dentro. Aí lá vai lá o casal de animal. E o ser humano, que é racional, não quis entrar. O animal é irracional. Não tem raciocínio, não sabe o que estava a acontecer. E o povo certamente olhando aquela arca, falava assim, Cristiano, olha lá, oh, mas que povo burro. Olha lá, colocar animal dentro da arca, falar que vai vir chuva. Isso é coisa de, para boi dormir, isso é coisa de gente doido. Você acha que nós estarmos no culto aqui nessa noite, não tem gente falando, isso é coisa de doido. Isso é coisa de louco. Graças a Deus, eu sou louco, eu sou doido por Jesus. Eu sou doido pela sua causa, pela sua obra, pela sua vontade. Nós somos loucos por Jesus. Você não tem medo de morrer? Paulo falou, o morrer, o viver para mim é Cristo. E o morrer para mim é lucro. Morrer salvo, é melhor morrer agora. Morrer salvo. Noé foi para dentro da arca, fechou a porta. E o povo, ei, quer só ver quem é que vai movimentar esse barco teu, crentinho? Aí entrou para dentro, Noé fechou a arca. Aí o que Deus fez? O que Deus fez? Veio por fora aí, selou, lacrou. Deus falou assim, ó, eu vou lacrar por fora, vou fechar por fora, porque a hora que o Noé vê o sofrimento desse povo, ele vai querer abrir, ele vai ver parente dele, porque tinha parente dele lá, ué. Tinha parente de Enoque, que desviou, que ficou desviado, estava tudo lá. Fechou, aí começou. Sabe que quando as irmãs largam a roupa no varal, aí armam uma nuvenzinha assim, aí cai uns pinguinhos. Levei, não vai chover nada não, isso aí é só uns pingos. Isso aí é só uns pingos. Quando você chega lá, sua roupa está molhada, tem que lavar tudo de novo. Assim foi, não, isso aí é só uns pingos. Aí começou, Cristiano. Chuva. Aí eu falei, não, só para refrescar, gente, vamos brincar na água, vamos brincar, aquelas brincadeiras de menino, né? Igual a gente brincava quando era menino, nadando na enxurrada. Oh, que beleza. Hoje, se nadar na enxurrada, pode levar para o hospital que vai morrer. E nós nadávamos na enxurrada e não morri. Estou aí vivo, nós nadávamos na enxurrada. Não sei se você fez isso. Era no meio do pasto, chovia no meio do pasto, fazia que as poças se fundam, não, que tinha. Nós ia lá e pulava e nadava naquela chuva de água de chuva. Fechou. Pá. O povo, crentaiada, bobo. Larga de mão disso, gente. Vai morrer de calor dentro com esse bando de. Aí Deus fala, vou apertar mais um pouquinho. Começou a vir água. Aí o povo, o negócio está apertando, gente. Aí Deus falou, não, peraí, vai apertar mais um pouquinho. Vou abrir as comportas de baixo. Aí a água já não vinha só de cima. A água vinha de baixo do abismo. Pá, Deus abriu as comportas. Falou, pode mandar água. E começou. Pá, e o povo? O que o povo fez? A hora que viu que a barca começou a movimentar. O que eles fizeram? Noé! É igual o choro do neném. O nome dele já até fala choro. Noé! 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 E o Noé olhando, podia fazer nada. Podia fazer nada. Quem sabe ele via parente dele lá, amigo dele, que era amigo, mas desviou, ficou zombando também. Ele vendo a enxurrada arrastar,
ele vendo a tempestade, levando o corpo, criança passando, a jovem passando, adulto passando, na enxurrada. Aí, foi chovendo, 40 dias, irmão, chove 3 dias sem parar, os rios já começam a alagar. Isso é chuvinha pequena. Agora lá que a chuva foi de cima e de baixo, que tanto vinha de cima quanto vinha de baixo, inundou rapidamente. E todo ser vivente, animal, todo ser vivente que se arrastava sobre a terra, seres humanos, foram levados pelas águas do dilúvio. Foram levados pelas águas do dilúvio. Aquele povo que vivia só em festas. Pastor, por que a Bíblia fala então que eles comer é pecado? Porque os 3 pecados parece que Jesus relatou da geração de Noé, era comer, beber e casar. É pecado? Não. Mas pode se tornar pecado. Porque a Bíblia diz assim, e o povo caiu na idolatria. Qual foi a idolatria? O povo folgou, se assentou e começou a fazer festas e mais festa. Hoje o churrasco é o aniversário o primeiro dia de encontro do nosso namoro. É o churrasco hoje. Semana que vem é o primeiro mês do nosso namoro. Churrasco. Daqui um ano, é um ano que nós estamos namorando. Churrasco. Era só festa, comida, bebida, comida, bebida, bebida, comida. E Deus, nada. Você pode ver, irmãos, quantas pregações a gente fez aqui antes da pandemia. Antes da pandemia, que nós falamos aqui, ó. Você anda nas ruas da cidade, nos finais de semana, cada lugar tem uma churrasqueira, tem um lugar vendendo churrasco, outro ali, outro ali. Você tropeça em churrasqueira. Por quê? Igual os dias de Noé. O povo só pensa em comida. Parece que como se diz, vive para comer. E na verdade nós comemos para sobreviver. E não vivemos para comer, só para comer. Não. Fechou, morreu todo mundo. Quantas almas ficou salva? 8. 8 almas foram salvas. Os filhos de Noé, a esposa de Noé e as noras de Noé. Graças a Deus, nenhuma ficou. Imagina se aquelas noras fossem quem crer com a sogra. Graças a Deus que não era, que não tinha ficado. Isso nos mostra que não fica encrencado com a sogra não, que você pode ficar, hein? Abençoa a sogra. Abençoa a sogra. Não me encrenca com a sogra não, que fica. Porque as moças, porque a Bíblia fala assim, ó, é nora. O que a Bíblia fala? Não é sogra contra a nora, é nora contra a sogra. Você não vai ver lá, é genro contra a sogra. Não, do genro não fala. É brincadeira. Mas é a realidade. Você imagina bem se aquelas moças tivessem problema com a sogra dela? Você quer saber uma coisa? Você quer ficar com 100 cão Jafé? Você fica com eles para você. Você fica sem cão, sem Jafé e sem cão. E eu não quero saber, não. Tolerar essa mulherzinha do Noé? Não. As noras trabalhavam junto com a sogra, com os esposos. Salvou. 8 almas salvou. Irmãos, que nesta noite, eu e você, tenhamos força, graça de Deus, sabe para quê? Para colocar a nossa casa na arca. Para colocar a nossa casa na arca. Pastor, mas lá em casa o negócio está feio. Não entra nem cavacatuça. Mas vai orando, Jesus, não deixa não. Porque quem ficar, irmãos, a Bíblia diz que na grande tribulação, nem o dia de Noé vai ser tão terrível quanto aquele dia da grande tribulação. Nunca houve dia como este. Nunca houve e jamais haverá dia como este. Então quer dizer, vai ser pior do que nos dias de Noé. Só que agora, Deus falou assim, eu nunca mais
vou acabar com a terra com água. Só que o mundo que você está vendo aguarda a justiça de Deus. E agora o mundo não acabará com água, não vai vir dilúvio, nós não vamos fazer arca. A arca nossa hoje é quem? É Cristo. Vem para Cristo, entra para a arca. Eu gostava quando ia fazer culto ao ar livre, ia no 166. Eu gostava de cantar ele no ar livre. Começava o ar livre. Ouves tu, Jesus te chama, te chama pecador, para vir para dentro da arca, para vir para Cristo, para vir para Jesus. Então, Jesus mesmo falou, essa geração está igual à geração antediluviana. Eles estão pecando. E outra, meus queridos, esse povo, você imagina bem, que agora, pastor, mas esse povo vai participar de algum julgamento? Lógico que vai. Desde Adão até o último que nascer na terra, vai comparecer. Vai comparecer. Eles morreram, o físico, o corpo, a alma e o espírito não morrem. Da mesma maneira, aqueles que estão morrendo em Cristo agora, estão aguardando, os que morreram, justamente, morreram salvos, estão aguardando a primeira ressurreição. E os que não morreram salvos, estão aguardando a segunda ressurreição, ressurreição da condenação. Pastor, como é que vai fazer com aqueles lá que morreram no dilúvio? Você vai ver que lá em Efésios capítulo 4, que fala que Jesus desceu e pregou para almas em prisão. Só, meu querido, que nem todos ainda aceitam o testemunho de Cristo. Até agora, quando nós estamos em vida. Então a oportunidade é agora. Eu quero ser salvo. Eu quero entrar para a arca. Eu quero entrar com a minha família. Eu quero entrar com a minha casa. Você imagina bem. Eu já sonhei uma vez, meus queridos, com arrebatamento, assim no começo da minha fé. E eu via quem ficava assim, aquele sofrimento terrível. Teve uma vez, 1992, nos dias que eu converti, irmãos, eu ia no culto, tinha um culto abençoado. Só que tinha um jogo na televisão, e eu falei assim, eu sou novo, eu não vou não. Eu vou ver, eu quero ver, vixe. E fiquei. Assisti, não fui no culto não. Quando foi de noite, irmãos, ai meu Deus do céu. Quando foi de noite eu tive um sonho tão forte que Jesus tinha voltado e eu lá ia apanhar café. Estava dentro da carreta, o pessoal era puxado nas carretas de trator. Antigamente levava a turma para a roça numa carreta de trator. Aqui você ia daqui lá, pulando, né? Meu Deus do céu. E quando nós estávamos no meio do caminho, apareceu algo no céu assim, falou, olha lá, Jesus voltou. Aí eu falei, mas eu fiquei. Ele falou, não, mas você trocou, você deixou de ir para a minha casa para fazer coisa sua. Irmãos, é sério, a questão é séria, de nós deixarmos de fazer a vontade de Deus para fazer o nosso querer, ainda mais para assistir alguma coisa que não vai servir de nada para nós, não vai servir de nada. Pensa bem, se você estiver vindo no culto e estiver lá em casa, bem tranquilo, assistindo lá, de repente, aconteceu uma tragédia. O que foi? Um povo estava gritando numa igreja e de repente o trem calou de uma vez e todo mundo foi lá ver, não tinha ninguém na igreja, só estavam as roupas deles lá para o chão, caídas lá, e você está assistindo lá, fala, nossa, é eu, fiquei, e agora? Isso aqui foi o que aconteceu com o povo antediluviano, sofreram, padeceram, ali no meio daquela mortandade que houve, mas Noé e sua família estavam na arca.
Noé e sua família estavam na arca. Deus está dizendo: traga a sua família para a arca, traga os seus filhos para a arca. O Senhor quer te trazer para a arca nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço neste momento por essa oportunidade. Que o Senhor continue abençoando a nossa vida, Pai, e nos dê força para podermos entrar, meu Pai querido, no reino dos céus, fazer parte do arrebatamento, fazer parte, meu Pai, da ida para o Senhor, meu Pai, aqui, em nome de Jesus Cristo. Não nos deixa, meu Pai, ficar nessa terra, mas que estejamos prontos, meu Pai, em nome de Jesus, dentro da arca que é Cristo, a nossa salvação, para fazermos parte da cidade celestial, a qual o Senhor tem preparado para a sua igreja. Meu Deus, fortifica o fraco, anima o desanimado, em nome de Jesus, meu Pai, que seja o teu Espírito Santo agora iluminando a fé, a coragem, a alma, o coração de cada um dos teus filhos, derramando poderosamente a tua graça, em nome de Jesus Cristo. É o nosso pedido, Pai, que assim seja a tua vontade, em nome de Jesus. Amém, Jesus.